Não estamos aqui nem para defender, nem para criticar, apenas para mostrar a China do jeito que ela é, sem retoques. Pessoal, hoje tem aula, meu carro está consertando, aí eu pedi para minha mulher me levar lá. Ela tem uma scooter elétrica, uma e-bike, e vamos dar uma volta de e-bike daqui do dormitório onde eu moro, em Donghai, até o departamento de línguas estrangeiras. No total dá um pouco menos do que 1 quilômetro. O Luiz vai com a gente também. Hello, hello, Nice to meet you. hello, hello, Nice to meet you. I hope We can be friends. Hello, hello, Nice to meet you. hello, hello, Nice to meet you. I hope We can be friends. O verão de 2013 no sul da China foi marcado por temperaturas extremamente elevadas e por chuvas torrenciais. I hope to see you again. Agora que a chuva passou, o ar ficou fresco e agradável, e a temperatura se estabilizou por volta dos 25 a 30 graus. We hope to see you again. It's a pleasure to meet you. How do you do? 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 Hello, hello, Nice to meet you. hello, hello. China ao Vivo número 6 apresenta 3 temas distintos. Uma homenagem a Deng Lijun, a Teresa Teng, a mais famosa cantora asiática de todos os tempos. Um passeio por Guangzhou, a capital da província de Guangdong. E também uma reportagem de tom editorial sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, que envia jovens bolsistas para estudar em vários países do mundo, e que agora também envia estudantes brasileiros para a China. Tudo pago por nós contribuintes. Deng Lijun, também conhecida como Teresa Teng, foi uma cantora chinesa que alcançou enorme popularidade, não só na China, mas em vários outros países asiáticos. Nascida em Taiwan no dia 29 de janeiro de 1953, sua voz e suas canções são ouvidas e instantaneamente reconhecidas por toda a Ásia. Deng Lijun ficou conhecida através de suas baladas e canções folk, que se tornaram símbolos da própria cultura chinesa contemporânea. São canções eternas, que nunca envelhecem e nunca perdem a sua força, imortalizadas pela voz doce e ao mesmo tempo forte e incisiva,
de Teresa Teng. 在哪里见过你？你的笑容这样熟悉。Goodbye, Joe. You gotta go, big old Mayo. You gotta go for the pirogue down the bayou. It's the one sweetest one you buy. Ela gravou canções não apenas em sua língua nativa mandarim, mas também no dialeto Hokkien de Taiwan, em cantonês, em japonês, inglês e em outras línguas. Ela faleceu em 1995, na Tailândia, aos 42 anos. Existe alguma controvérsia quanto à causa de sua morte, e logo mais voltaremos a falar sobre isso. A lenda de Dang Li Jin, no entanto, jamais morreu e permanece viva no universo cultural asiático. Seu canto transmite simplicidade e sinceridade. Foi a doçura em sua voz que a tornou espetacularmente famosa. Teresa foi uma pioneira ao imprimir características do canto tradicional chinês em canções de estrutura predominantemente ocidental. Sua voz foi descrita como 70% doçura e 30% lágrimas, porém com uma força suplicante, capaz de hipnotizar as mais variadas audiências. Teresa Teng nasceu em Baozhong, em Taiwan, filha de um soldado originário de Hebei, na China continental, em uma família com 4 irmãos homens. Desde muito cedo ela mostrou grande talento e motivação para cantar. Em sua infância, ela ganhou vários prêmios em competições de canto. Ainda na adolescência, ela se tornou a principal fonte de renda de sua família. Com a aprovação de seu pai, Dang Li Jin abandonou os estudos e passou a se dedicar à sua carreira como cantora. Em 1968, aos 15 anos de idade, Teresa assinou seu primeiro contrato de gravação, e a partir daí, a sua popularidade só fez crescer. Em 1973, ela participou de um famoso campeonato de cantores do Japão, alcançando enorme sucesso, e o privilégio de se tornar a primeira e única cantora chinesa a conquistar os ouvidos e corações japoneses de forma quase unânime. Embora existam rumores de que ela haveria sido envenenada por opositores de ideologia política,
É mais provável que ela tenha falecido devido a uma overdose dos medicamentos derivados anfetamínicos usados para o controle de asma, da qual ela sofreu por muitos anos. William Dai Biao Wodashin, gravada nos anos 70, é provavelmente a sua música mais conhecida. Em homenagem a Teresa Teng, fizemos uma versão em português que já está rodando na internet em diferentes estilos. Desejamos sinceramente que alguma cantora verdadeira de língua portuguesa adote a nossa canção, trazendo assim as culturas lusófona e sinófona mais próximas, e trazendo a música e a figura de Dan Li Jin para dentro dos corações de brasileiros, portugueses, angolanos e moçambicanos. Só a lua vai medir o meu amor, não vai caber em nada que existir. So this is the map of Brazil. That's how Brazil looks like, a little bit. Let's repeat the word, please. Brazil. Brazil. Everybody repeat loudly. Brazil. 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 Good. We have fans. We have curtains. We have people. And this is how the map of Brazil looks like. The first song that we are going to learn is called River. And it's a song that talks about a river that we have in the northeast of Brazil. This long, beautiful river called São Francisco. Vai despejar no São Francisco, Rio São Francisco. Yeah, this is Portuguese. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio corre pro país. This song is not my own. It's a version. It's a version of a famous Brazilian song. Vai bater no meio do mar. This song was written many years ago by a man called Luiz Gonzaga. I just made the English words, and that's the first song we're going to sing. So let's get ready. Saía lá do mar pro riacho do navio. Guangzhou é a maior cidade da província de Guangdong e a terceira maior da China. Localizada a cerca de 100 quilômetros ao norte de Hong Kong e Macau, é uma cidade moderna e internacional, de abundância econômica evidente. Tanto a cidade de Guangzhou quanto a província de Guangdong ficaram conhecidas historicamente como Cantão pelos navegantes portugueses. O censo de 2010 apontou para uma população de 12.780.000. Porém, se considerarmos o aglomerado urbano ao redor, chega-se em cerca de 40 milhões de habitantes. Estivemos em Guangzhou no final de julho de 2013, onde fomos recebidos pelo cônsul-geral José Vicente Lessa, que ofereceu o seu apoio e a sua colaboração para o projeto Amizade China-Brasil, ainda que o consulado não possua verba para projetos culturais. Esta seria uma área exclusiva da Embaixada em Beijing, que por enquanto ainda não nos brindou com a sua atenção. Obrigado, Sr. Cônsul José Vicente Lessa. O seu apoio é um sopro de vitalidade e esperança para o nosso projeto Amizade China-Brasil.
向全世界呼喊 I love you。含着微笑仰望着天，温柔的夜光映照着脸，整个世界只剩下我们两个人，心里感觉好温暖，永远不会孤单，让所有悲伤都烟消云散。向全世界呼喊 I love you。 向全世界呼喊 I love you。 Capital da província de Guangdong. One more time. This time even louder. When the guitar stops, we come in together. Come on. A river that flows around to the sea. From when it goes above and then it comes rain. Falls from the sky down back to the river. The river São Francisco and the north of Brazil. Alright, this is part one. Part one is good. You got it. Primeiro eu aproveito para parabenizar o governo federal por essa iniciativa do Ciências Sem Fronteiras, que está dando bolsas aos jovens brasileiros que querem vir à China e a outros países também. Eu queria falar com os jovens que estão vindo para a China e dar um conselho geral para cada um de vocês. A responsabilidade é grande. A sociedade está investindo em vocês. O Brasil está investindo em vocês. Nós, brasileiros, estamos investindo, estamos colocando esperanças em vocês. Temos certeza que esse investimento pode gerar bons resultados, mas vai depender, em grande parte, da conduta e do empenho dos senhores e senhoras bolsistas. Então tem dois aspectos que a gente deveria considerar. O primeiro é o desempenho nos estudos, né? É para isso que vocês estão recebendo as bolsas. Então que venham para cá e que realmente coloquem prioridade nos seus estudos. Então viajar, conhecer a China, tirar foto, passear, fazer amigos, sim, mas estudos em primeiro lugar. A segunda coisa é a imagem do Brasil. Vocês, ao chegarem na China, vão estar, de certa forma, representando o Brasil. Como eu já disse em outros vídeos, os chineses sabem muito pouco sobre o Brasil. Nunca vieram tantos estudantes brasileiros para a China. E acho que nunca com uma bolsa patrocinada pelo contribuinte brasileiro. Mais uma vez, parabéns ao governo federal. Tudo que você fizer ou deixar de fazer vai implicar na forma como o chinês vê o Brasil em si. Então eu sei que vocês são pessoas de boa índole, pessoas de boa natureza. Mostrem isso. Mostrem essa gentileza, essa cordialidade, essa afabilidade do brasileiro. Em seguida, eu queria falar sobre algumas particularidades da China, algumas peculiaridades que não ficaram bem cobertas nos vídeos anteriores e nem nos vídeos da série China ao Vivo. Existe racismo na China? Gente, racismo é a praga da humanidade. Existe racismo em qualquer lugar. Na China existe menos racismo do que no Brasil. No Brasil, evidentemente, é muito maior, muito pior. Mas existe racismo sim. Agora, não é aquela coisa aparente, não é aquela coisa agressiva. A China é um país que basicamente só tem uma raça, né? 90% do povo é Han chinês.
E mesmo os que não são Han são muito parecidos com os Han, em sua maioria, com algumas exceções. Portanto, o racismo, como a gente conhece no Brasil, não é aparente na China. Existe sim xenofobia. Xenofobia que é o medo do que vem de fora. Mas na China não é muito aparente. A China foi um país fechado durante muitos anos, então que teve muito pouco convívio com estrangeiros. Agora os estrangeiros estão voltando, já tem alguns anos, e a xenofobia está aparecendo aqui e ali. A estética chinesa valoriza a pele clara. Então, independente de raça, independente de ser caucasiano, branco, ou asiático, ou mesmo negro, africano, se você tiver a pele mais clara, a tendência é que eles vão achar mais bonito. Isso já está mudando, tá? Isso já está mudando. Já existe uma tendência de valorizar um pouco mais a pele bronzeada como um símbolo de saúde, de esporte, né, de pessoa ativa, mas ainda existe isso principalmente para as mulheres. Relacionamentos com pessoas do sexo oposto, né? Vou falar uma coisa aqui, não só sexo oposto, homossexualidade. Na China não é uma coisa aberta, é muito mais fechado. Eu fiquei surpreso outro dia, quando eu fiz uma pesquisa na minha sala de aula, e eu perguntei, quem é que é a favor do casamento com pessoas do mesmo sexo? E todos os meus alunos, mais ou menos 30 alunos, todos eles falaram sim, somos a favor. Relacionamento com pessoas do sexo oposto. O chinês é muito mais tradicional, muito mais romântico do que o brasileiro. Então o chinês, quando namora, está pensando em casar. Quando um rapaz dá um beijo numa moça, ela já está pensando, será que meus pais vão aceitar ele como meu marido? Eles são muito mais apegados à família, muito mais tradicionais. Não existe nenhuma regra que proíba, de forma alguma, e alguns dos senhores bolsistas vão ter sim namoradas chinesas, algumas meninas vão ter namorados chineses, acontece, não significa que tem que casar necessariamente, mas tenha em mente que eles são muito mais conservadores, muito mais tradicionais e muito mais românticos do que nós brasileiros, na média, culturalmente falando. 11 anos que eu tô aqui, eu nunca presenciei, eu nunca ouvi falar de nenhum conhecido meu de ter sido assaltado, ou sequestrado, ou assassinado. Isso eu nunca vi, realmente. Eu me sinto bastante seguro, eu ando na rua de noite, eu tenho carro, meu carro nunca foi roubado, não me sinto ameaçado de forma alguma. Porém, existe criminalidade sim, existe furto. Isso acontece. Minha esposa já teve uma moto roubada, foi furtada, furto de moto, tem furto de bicicleta. Já invadiram um dormitório universitário aqui para roubar computadores, então tem furto. Em algumas grandes cidades como Xangai, Guangzhou, existe bag snatchers, que é esse pessoal que eles vêm na garupa da moto, e aí na hora que passa dá uma rasante e rouba a bolsa das meninas. Isso acontece. Algumas pessoas, em alguns lugares da China, têm maconha como planta decorativa, ou até para fins medicinais, mas vender maconha, fumar maconha é proibido e as penalidades são muito sérias. Aparentemente existe uma certa tolerância da polícia e do governo em relação à maconha e o haxixe em si, mas é muito arriscado até o momento que eles resolverem pegar alguém para dar o exemplo, e eu espero que esse alguém que vai ser o exemplo não seja um brasileiro, porque teoricamente o consumo de maconha implica penas pesadas, chegando até a pena de morte. Outras drogas são muito raras, a gente ouve falar e vê aqui e ali notícias e tal. São drogas químicas, né? Existe a metanfetamina em algumas partes da China. Na província de Jilin é um problema mais ou menos sério, é uma coisa para ficar longe. Pessoal, não queiram nada com isso, procurem se afastar porque as penas são muito pesadas e a própria droga em si traz consequências para a saúde muito, muito graves. No início, na sua fase de adaptação inicial, quando a sua energia estiver alta, quando você estiver em lua de mel com a China, procure cortar o vínculo excessivo com o Brasil. Pode doer, pode ser difícil, mas é necessário. Gente, vamos evitar a fuga virtual.
muita gente, quando está passando por problemas de adaptação, ou quando está com saudade de casa, fica imerso ali no computador, tentando criar um universo virtual que se aproxime da realidade idealizada do que era o Brasil. Vamos fugir disso, vamos tentar viver o dia a dia. A gente está aqui na China, é para respirar o ar, é para sair, falar com as pessoas e aprender o que tem para aprender. Procure estar cercado de amigos locais, amigos chineses, faça amizade com os chineses. Os chineses são pessoas amigáveis, eles têm todo o interesse de te atender bem. Eles são um pouco tímidos, eles parecem ser um pouco fechados, mas não é verdade. Você procure fazer amigo com os chineses e estar cercado de chineses, porque isso aí não só vai te ajudar no aprendizado, mas vai te ajudar a lidar com o choque cultural e também você fará bons amigos para a vida toda. Bom humor é fundamental. O brasileiro tem a tendência de ter o bom humor, então vamos trazer aquele bom humor brasileiro para a China. Um último conselho que pode servir para algumas pessoas, para outras não. Eu acho válido, eu acho que vale a pena tentar. Mantenha um diário escrito. Tá? Procure escrever o que está acontecendo com você dia a dia. Isso aí vai te ajudar a monitorar o seu próprio progresso, vai te ajudar a lidar com os seus problemas e racionalizar os seus problemas e frustrações, a encontrar boas soluções. E no futuro, quem sabe você até escreve um livro. E aqui termina o China ao Vivo número 6. Se você tiver qualquer pergunta ou comentário, manda um e-mail para a gente. A river that flows and runs into the sea, from where it goes above and then becomes rain, falls from the sky down back into the river. The river São Francisco in the northeast of Brazil. Sou Marcos Lombello, falando daqui de Quanzhou, província Fujian, no sudeste da China. Você às vezes quer saber o que eu sinto aqui em meu coração para te dizer, só a lua vai medir o meu amor. Não vai caber em nada que existe, só a lua para representar tudo que eu sinto, enfim. Um beijo entre nós dois é que me fez ficar assim. A história